Oi, Olá. Oi, tudo bem, meu bem? eu tô bem, e você? Tudo bom também. Eu Como, acho que, por gentileza, pode falar. como é que vocês estão? Queria saber como é que está sendo a quarentena de vocês aí. Estão produzindo? Muito. Porque pessoas que estão habituadas a se movimentar, a trabalhar, não dá para ficar parado. Então, estão fazendo muito, de tudo, um pouco. Muita pesquisa, lendo, né, produzindo, criando, inventando, errando muito. Estamos fazendo muitas coisas. Eu vi Felizes. algum. Que Incrível que bom, pareça, mas felizes. que bom, que bom. Isso é muito bom. Eu vi que vocês divulgaram alguns vídeos recentemente de bonecos, né, que estão confeccionando. Sim. Uma Que técnica legal. nova do espetáculo que estamos produzindo. Para quando terminarmos, temos trabalho, né? Sim, é Mas e importante. daí, minha linda? O que você quer saber de mim? Sueli, eu sei que é muita história, né? São muitos anos de experiência, mas queria que você me contasse um pouquinho para quem já te conhece, para quem não te conhece, um resumo, porque é sempre um resumo da sua trajetória. Então, queria começar até onde você lembra, né? Como foi que começou essa história toda, assim, as primeiras, seus primeiros interesses, como que você entrou para o meio da arte e da cultura? Então, se eu for contar, algumas pessoas vão achar que a gente está brincando ou estamos encenando, mas é a realidade pura. Eu acho que eu já nasci numa família meia anormal. E a música, a minha avó tocava bandolim e cantava pra gente. A minha mãe subia em cima da mesa e batia colheres e cantava. E isso pra gente era show. Então, a minha vida dentro da arte foi uma coisa espontânea, normal. A música, o canto, e daí aos 3 anos a dança. Eu iniciei um processo de dança muito diferente de uma academia, porque a gente está falando de lá, finalzinho da década de 50, iniciando a década de 60, porque ó, eu sou velha nessa história. E eu comecei a dança com 3 anos e pouco, e a dança popular, como a gente conhece, nos movimentos folclóricos, e nesse o frevo, o maracatu. Então, isso foi naturalmente desenvolvendo. Então, música, dança veio e foi natural. Para mim, fazia parte da vida de todos, não era a minha vida, era a vida de todos. Todo mundo dançava, todo mundo cantava, todo mundo tocava, todo mundo brincava, todo mundo escrevia, fazia poesia. No quarto ano primário, eu fiz o meu primeiro contato com o teatro. Eu brinquei na escola, aquela coisa, né, de montar algum texto obrigatório pela escola, tudo, e me encantei com a história de ser vista, assim, né? Porque pode parecer que não, mas eu sou extremamente tímida. Sou realmente, sou tímida. E para mim foi muito legal eu quebrar essas, né, falar e aparecer, e depois, né, nossa, falei, não gostei disso. Mas correu tudo normal, continuei dentro do processo de vida, crescendo, aprendendo, trabalhando muito, porque numa família de 11 filhos, eu sou a sexta, né? Então, todo mundo lava, todo mundo cozinha, todo mundo faz tudo e todo mundo tem que estudar, porque era obrigação. A nossa história, da minha vida, é muito, muito interessante, porque muitas pessoas não sabem, mas os irmãos do Lara são meus irmãos. Então, até os 6, 7 anos, eu e Lara éramos irmãos. Daí, quando o Uhum. Lara foi embora para Curitiba, tudo, né, a gente, os irmãos dele são meus irmãos, mas irmão mesmo, né? E quando o Lara, eu me lembro que em 1963, novembro, quando o Lara veio para casa e trouxe um monte de disco, um monte de livros. E eu lia muito, eu tinha uma coleção dos irmãos Greens. E eu li essa coleção inteira. Eu era a única.
vamos dizer assim, a única família na cidade que a gente lia. E também que escovava os dentes. Eu me lembro disso com muita clareza, que meus amigos falavam assim, por que você escova os dentes? É porque é costume na minha casa escovar dente. Então, essas brincadeiras a gente leva para a vida e depois você acaba contando num papo desse. Mas quando foi em 63, o Lara mandou uma coleção de livros para casa e um disco. Foi a primeira vez que eu tive acesso a disco, a gente tinha rádio. E esse disco tinha umas historinhas muito lindas. E a especial era o Pedro e o Lobo. Aquilo me encantou e eu fiquei maravilhada com aquela história, as músicas. Então eu voava, certo. Bom, daí aconteceu um processo todo. O Lara ficou um tempo afastado, a gente não se viu, nós passamos 8 anos sem nos ver. Quando a gente se viu, foi um caos na família. A gente resolveu que a gente queria casar. E minha família, como que 2 irmãos se casam, né? Então foi muito, muito sério isso, porque a minha família, apesar de toda essa liberdade de canto, dança, brincadeira, ciganos, nos vestíamos de cigano e dançávamos, e aquela história toda, meu pai era evangélico. Então você podia fazer tudo com a porta fechada, nada para a rua. E quando o Lara voltou, e voltou para casa, ele nos deu uma coisa chamada liberdade e direito de discussão. E a coisa pegou. E iniciamos o processo de teatro. Casamos, né, em 70, está fazendo 50 anos agora. Iniciamos aí um processo de teatro. Foi aí que eu iniciei o processo de teatro. A dança continuou naturalmente. Dança folclórica, danças populares, daí eu tive acesso ao que a gente chama dança clássica, fui fazer um pouquinho de balé, aprender a fazer mãozinha, ficar bonitinha, porque ninguém me segurava, ninguém me segurava. Eu amo dançar, eu acho que eu vou fazer 90 anos dançando, porque quem conhece a dança jamais deixa de fazer a dança. Bom, daí nós começamos a fazer teatro e fomos para São Paulo, porque o Leonil, o Manuel, a Marilda, o Joãozinho Prozac, etc., montaram um grande grupo chamado Grupo Carreta. E em 1973, isso, assim, não dá para contar o que a gente passou de 64 até 1971, 72. Daí, em 1970, a coisa começou a afrouxar um pouquinho, daí nós fomos para São Paulo, com o Grupo Carreta, o Lara e o Manuel fundaram o Grupo Carreta, e esse trabalho foi muito grande, montaram um grande espetáculo chamado Margarida Gloriosa Visita à Floresta Negra, que foi um marco, uma diferenciação do teatro infantil, teatro de boneco, né, porque dentro da história, e também porque foi o último festival infantil nacional. E o grupo participou e tinha 6 prêmios, nós ganhamos os 6. E a partir daí, foi aí que eu comecei. Eu fiz o figurino, né, dos bonecos, e pintei alguns bonecos e, junto com o Joãozinho, compus algumas músicas. E quem não se apaixona por teatro de bonecos? Daí começamos. E fiquei no teatro de boneco de 71, para ser exato, até 84. Dedicação exclusiva, criação de 4 filhos, correr o chapéu na praça, vamos fazer, ir para a escola, sair com a caixinha debaixo do braço, né, a pastinha, escola por escola vendendo. E Maringá é terrível. E nós chegamos aqui em 1975, porque o Carreta 1000 no Rio de Janeiro, daí já não estava mais em São Paulo, estava no Rio. Tudo, e de repente o Lara resolveu que nós tínhamos que vir perto dos nossos pais, porque eu tinha que estudar. Eu queria e eu tinha que estudar. E com o bebê pequeno, a gente tinha, a primeira filha já estava, e a gente estava meio assustado com o momento político que estava vivendo naquela época. E daí a gente falou, não, vamos para o interior por causa do bebê, com essa coisa toda. E daí chegamos em Maringá em 1975, no dia 5 de setembro, no dia 3 de setembro. No dia 5 caiu uma geada, queimou-se tudo, o município entrou
numa recessão, e daí fazer o quê? E quem em Maringá gosta de teatro? Não se tinha uma casa de espetáculo, não se tinha lugar nenhum. Fomos falar com a prefeitura, até hoje estamos esperando para ver quem que nos ia atender. Né? O Lara escreveu um ofício e o secretário de Cultura, na época, mandou perguntar para ele se ele não tinha papel timbrado. Então, são coisas assim, muito, muito sérias. Mas quem sabe, né, quem tem uma companheira sabe que a vida é dura. Bom, vamos fazer o que nós sabemos fazer. Vamos fazer o teatro, vamos para a rua e correr chapéu. E vamos fazer oficinas, vamos buscar pessoas que, como nós, pudéssemos gostar e pudesse fazer. E eu falei, não, agora eu tenho que voltar para a dança também. E vocês podem não acreditar, mas em 1978, eu cantava lá na UEM, na antiga cantina. Desculpa se eu me emocionar. Cantava com o Edson, nosso vice-prefeito. A gente tinha um grupo de música. E a gente corria os chapéus. Mas não era para tomar cerveja, não. Era para comprar leite mesmo. Então, nós fizemos muito. Fomos para praças, fazíamos nosso espetáculo, corria o chapéu, porque a gente tinha uma família. Hoje está tão fácil, né, Raquel? Hoje tem programas, secretarias, tem editais. Né? Na nossa época não tinha nada. E nem colega para ajudar na força. Mas, de repente, começou a aparecer. E quando você trabalha duro, você uma hora é reconhecido. Então, as pessoas começaram a querer o nosso espetáculo. Né? Quando a gente ia na praça, tinha 5, de repente tinha 100 pessoas. E eu passei no vestibular. Sabe aquela? Passei no vestibular. E a universidade me deu muito, mas também me tirou algumas coisas. Me tirou da briga, da rua, né? Porque ela me deu tanto que eu me cobri e me fiquei satisfeita. Mas eu ainda estou em 75, 76. Em 77, a gente reencontrou um outro colega, que é o Lodegrod de Mato, uma pessoa maravilhosa. E ele e o Lara se juntaram os dois, fizeram uma dupla, né? Tic-tac, os dois. Valorzinho. E daí começamos a escrever, e de repente a gente resolveu que Maringá merecia um movimento mais agrupado, porque o Dema já estava lá, Major já estava, né, iniciando o processo. Na universidade a gente tinha o professor Périx, um senhor de quase 80 anos, e daí vamos criar a FITAP. Criar não, vamos legalizar o movimento em Maringá. Porque a gente tinha amigos, e os amigos vinham, né? Pessoal de Curitiba, pessoal do Rio, pessoal de São Paulo, né? E vocês estão aí, vão começar o movimento e tá. E a gente fez esse movimento crescer. E a gente pegou como espaço o SESC, tinha o SESC. Bendito seja o SESC, abençoado seja, né? Ele nos deu a oportunidade de fazer muita coisa. E nesse processo a coisa foi crescendo. De repente a gente tinha 23 grupos de teatro de Maringá. Um grupo de teatro de bonecos que movimentou e no fim a gente tinha 23 grupos. Parece mentira, mas em 1980 nós tínhamos 23 grupos de teatro em Maringá. E iniciamos, de repente a gente estava na boca do mundo, né? Londrina nos convidando para o festival, e não sei o quê, Ponta Grossa. E, Maringá apareceu, chegou, e as pessoas foram fazendo. Porque para você ter uma fogueira, só basta, né, riscar um fósforo e começar a soprar, e de repente o movimento surgiu. Foi uma coisa espontânea, muito bonita. Foi uma época, eu chamo época de... A gente não pode falar época de ouro, porque essa ainda nunca chegou ainda. Ela vai chegar um dia. Mas foi uma época muito rica, né? E 1978 foi um ano de glória. Surgiu um grupo lindo,
contadores de história, com Itaércio, Odílio, vieram porque a gente foi trazendo as pessoas. Pode parecer brincadeira, mas a gente foi trazendo as pessoas. E a gente dizia, Maringá é maravilhosa, Maringá é linda. E as pessoas foram chegando e a gente... Nós montamos um grande espetáculo, 3 grupos. O grupo montou um alto de Natal diferente, com muito cheiro de boneco e gente. Foi outro marco para a nossa cidade. É um espetáculo que a gente sempre está montando, né? E nós montamos assim, cara, coragem e vontade de fazer. Porque naquela época, gente, não tinha ninguém, produção nenhuma, ninguém. Você podia, eu me lembro que eu fui em vários posto de gasolina, oferecer o espetáculo para que eles nos ajudassem a montar. Mas esse alto foi muito interessante, inclusive dentro do conceito cultural da cidade. Porque nós fomos apresentar em frente à catedral. E estava tendo a missa com o bispo. E o bispo veio e nos pediu para que nos retirássemos. E a gente estava falando do nascimento, a gente estava falando do poder, né, do menino Jesus, e com boneco, mas a gente tinha tambor, a gente tinha muita fita, porque, né, o folclore faz parte de mim, então muita fita, e tá essa também, um maranhense porreta, cantando e batendo aquele tambor, e a gente fazendo um semi-reizado, e foi terrível aquilo. E depois, no outro dia, no diário, né, que só tinha o diário também, não tinha a voz de não sei o quê, não era era a voz do povo, um jornalzinho, e o Tiradentes, que era um outro jornal que saía mensalmente. Bom, passamos essa fase muito legal, 1980, outro marco lindo, muito, muito bom, 1980, porque a gente fundou a Associação dos Artesãos de Maringá. Então, imagine eu, Jonil, Alaô, e Dema, e Majô, se eu for falar das pessoas, o Tome, muitas pessoas, né, da área de música e tal. Daí, quando a gente criou a Artemar, não era a Associação dos Artesãos, era dos artistas. Daí criamos o departamento de música, o departamento de artes visuais, né, um monte de atividade, e aquilo fervia, era na Tiradentes ali, quase em frente à igreja adventista, e fervia de gente, e era o parque, o pessoal ia para o parque, a gente ia apresentar lá no parque, a gente ia pintar no parque, fizemos um movimento danado. Nessa época eu saí de era prefeito, e a Marilim Cordeiro Tupã era a nossa secretária de cultura. A gente já tinha, assim, um relacionamento com a secretaria, né, porque a gente exigiu que se tinha que ter uma secretaria de cultura, e aquela coisa, a gente andou na Avenida Brasil com aqueles bonecos, fazendo as reivindicações. E em 1980, 81, 82, a coisa pegou fogo. Maringá era arte o tempo todo. E como a Artemar era o ponto de encontro de todo mundo, as pessoas que são um pouquinho mais velhas sabem do que eu estou falando, porque a gente saía de lá e ia para a esquina da UEM tocar, ia, né, dançar, fazer, e conversarmos, falarmos sobre arte, festival, fazíamos caravana para ir para o Festival Ponta Grossa, Festival de Criciúma, Festival do Rio, Festival de São Paulo, e aquela coisa, aquele fomento, o Sesc, e o pessoal do Sesc nos recebia muito bem, o Vieira era amigo, e aquela coisa toda. 1982, a gente foi, eu acho assim, a Secretaria de Cultura foi até a Artemar, porque como ela não podia, né, concorrer com a Artemar, ela foi até a Artemar e convidou algumas pessoas para fazer parte do grupo dela de trabalho dentro da Secretaria. Imagine quem, né? Quem foi? Titia Su, foi para o CAC. Porque ela falou assim, não, vem trabalhar. Eu falei, não, administrativamente não. Eu já era formada em administração, mas eu falei, eu não consigo, eu sou muito socialista para ser administradora de trabalhar num escritório, não, para mim é outra coisa. Eu falei, nós temos o CAC, e o CAC é uma coisa linda, estava, né, nos processos lá no 4º ano.
E eu fui pro CAC. Pior coisa que ela fez. Primeira coisa que eu fiz lá foi criar um grupo de teatro boneco dentro do CAC. E primeira coisa que eu fiz, criar daí já queria, vamos fazer dança, daí vamos fazer música, porque o CAC era uma coisa muito organizada, muito bonita. Na época, quando eu entrei, a Dora era a diretora. Então, tudo muito certinho, sabe? Aquilo muito limpo, as mesas muito limpas, e coisa. Daí chegou a Tia Su sujando tudo, Tia Su trabalhando com cerâmica, né? E vamos fazer boneco, vamos fazer um grupo de teatro de bonecos. E daí as pessoas, não, Cília, eu falei, não, então tem que falar com a Marili. Fui lá, falei, Marili, eu quero formar um grupo de teatro de bonecos. Vai. 6 meses a gente estava lá em Curitiba, no Festival de Teatro Boneco, Festival Internacional, Nacional de Teatro Boneco, e foi uma lindeza fazer isso. E dentro desse processo, daí veio Jorge, veio Itaércio, Itaércio foi para a Secretaria de Educação e eu fiquei na Cultura, daí veio o Tisley, né? O Tisley veio e tocou para mim, que era, estava chegando, porque o nordestista passou pelo Rio, chegou, tocou, e eu estava querendo montar um espetáculo, eu precisava de música, eu gosto de coisas ao vivo, música. Daí convidei, chamei, Tisley fica, o Jorge também, mas o Jorge já não era, ele queria outra linha. Daí chegou o Lutero, que veio com o espetáculo, e a gente também fomentou, fica aqui, ficou 6 meses morando na casa do Alaô, e foi um fuá. Daí saiu um concurso na UEM para dança, era tudo que eu queria. Imagina se a Tia Su não foi. Fui fazer dança na UEM. Só que a dança clássica para mim não é. Eu sou negra, sou latina, sou carimbenha, como se diz, né? Então eu propus fazer um trabalho de danças populares. Todo mundo queria saber. Foi um sucesso. Dentro de 2 meses eu tinha 150 alunos. Eu ia dar aula no SESC, porque na UEM não tinha uma sala que, né? E eu subia em cima das cadeiras, dava aula em cima da cadeira para aquele monte de alunos, e aquele prazer. E daí eu fiquei CAC e UEM. Lógico, fiquei magrinha, coisa que eu nunca, né? Eu já nasci rochuchuda, eu fiquei magrinha, trabalhando muito e fazendo muito. Por exemplo, no CAC, em 2 anos a gente montou 4 textos. Criação própria, os bonecos, Tisley compôs as músicas, e eu fiz todas as direção, criação, as meninas, Salvani, Fátima, muito boas na pintura, então fizemos cenários assim maravilhosos. Foi um trabalho muito bonito. E isso a gente envolveu as pessoas, as crianças que iam para o CAC, começou a se envolver no teatro, porque para você fazer, você tem que conhecer, você tem que vivenciar. Daí, mas chegou na UEM, o negócio ficou tão bom, as pessoas acharam que eu era boa. Daí que era o pró-reitor, me ofereceu, porque eu fiquei com 20 horas na UEM e 40 na prefeitura. Daí falou assim, não é que essa menininha é boa, porque na época dava a impressão, eu já era meio velhinha, mas como eu era miudinha, as pessoas achavam que era muito, muito menina. Daí eu me lembro que eu estava esperando, eu falei, não, ela é muito boa, vamos chamar ela, não sei o quê. Daí me ofereceram 40 horas, mas para mim trabalhar 40 horas na UEM, 40 na prefeitura não dava. Eu tinha que optar. Imagine o que me convenceu a ficar na UEM. O salário, minha linda. Dá para me comprar quase um Fusca com o meu salário. Aquilo me emocionou. E eu estava com 4 filhas, 3 adolescentes e um bebê. Então, eu resolvi ir para a UEM. E aí mudou toda a minha vida. Porque a UEM é maravilhosa, mas é um setor público e ela te faz cobrança. Você perde a sua identidade, seu direito de falar. Porque você representa uma... Né? E foi aí que começou a mudar toda a cultura de Maringá. Como de 75 a 83, 84, teve um processo cultural, que eu espero um dia escrever sobre isso ainda, eu e Lara estamos, né, para contar essa história. Quando chegou 82, 84,
começou a alterar o processo cultural de Maringá. Porque a universidade abriu e vieram novos professores, vieram para o UEM. E esses professores, a maioria de... Dá licença, eu vou tirar isso aqui que está me apertando a cabeça. Ui, a maioria... Oi? A maioria... a maioria vieram como todo, vamos dizer, explorador, né? Vieram sabendo tudo, daí a nossa cultura não prestava para ninguém, nós não sabíamos fazer teatro, daí nós, né? Foi um processo, um período muito chato, muito desagradável. Porque todo mundo que vem é o rei da sabedoria, né? E eu acredito muito na cultura de um povo. Porque se você realmente quer ser diferente, quer ser bom, conte a sua casa, conte a sua aldeia, fale de você, porque desse você entende. Eu sempre digo isso aos meus alunos e disse a vida inteira. Fale de você. E esse processo de 80, vamos pôr lá 82, 83, 84, nós tivemos assim um bocado de gente que veio de fora. Campinas, São Paulo, São José do Rio Preto, e etc. E eles vieram com aquilo. Estou indo para o interiorzão do Paraná, os pezão vermelhos, o povo que, né? E fizeram um auê na nossa cultura. Muito bom por um lado, mas terrivelmente, para mim, né? Desculpa os colegas que puderem estar assistindo, foi muito chato, porque a gente começou a perder a nossa identidade. De verdade. Daí nós tivemos poder público, né? Porque quem tem mais poder tem mais força. E a gente perdeu a nossa identidade, tanto a nível de música, literatura, a gente foi perdendo realmente. E fomos criando uma nova identidade. Mas essa que a gente perdeu, ela era minha. Uhum. E o Lara, por exemplo, ele se afastou. Ele falou, então, vamos deixar. Vamos ver o que acontece. E deu coisas lindas, né? Mas eu acho que, na época, as pessoas não entenderam que a identidade de um povo é que a faz forte. E nós levamos muito tempo. Nós estamos em 2020. Já se vai quase 30 anos para que a gente busque essa identidade de novo, né? Por exemplo, as pessoas não sabem, mas nós éramos a cidade do entalhe. Nós tínhamos mais de 10 entalhadores na cidade. Nós éramos reconhecidos como os melhores entalhadores. E o município não entendeu isso, não deu força para que esses entalhadores mantivessem essa cultura dessa época, por causa da madeira, aquela coisa toda. E todos natos, né? Nós iniciamos o processo do teatro que já tinha, não estou dizendo que nós fomos pioneiros, não, que nós já tínhamos grupos, pessoas aí, eu estou dizendo que foi uma força que a gente, né? E eu sou daqui de Astorga, até eu vou sotaque isso, mas eu nasci aqui em Astorga, eu sou pé vermelho, sou paranaense com o maior orgulho na minha vida. Por isso que a gente está aqui até hoje. E esse processo de 84, eu estou falando dentro do movimento cultural da cidade, se alterou. Outras vozes apareceram, outras artes apareceram, né? E a gente trouxe muita gente, Pedro Chova, e tudo nessa leva com a gente aí, né? Daí se iniciou um novo processo. A universidade criou uma força muito grande na arte cênica, né? Com os trabalhos que desenvolviam lá, e certo. Né? E nós perdemos, por exemplo, eu gostaria de falar de Walter Pedrosa, da Madilude, Trigueiro, eu gostaria de falar dessas pessoas, que as pessoas não entendem que elas sim abriram caminho para nós. Tá? Quando eu falo nós agora, sabe? Foram as pessoas que pegaram o machado, cortou as árvores, abriu a picada. E as pessoas esquecem. É uma maldade muito grande. Bom, mas vamos lá para 84, 85. Você me diz quanto tempo, se vale a pena a gente continuar nessa brincadeira e quanto tempo eu tenho. E daí eu me afastei do movimento cultural da cidade. E fui fazer um sonho que eu tinha.
Eu fui fazer um curso em São Paulo e estava tendo um grande festival, que até hoje é o maior festival do Brasil. E eu cheguei lá, fiquei encantada, que nem boba. Aquela paranaençona, né, caipirona lá. Fiquei olhando assim. Daí eu olhava, contava as bandeiras, eu falei, mas tá faltando bandeira aí. E eu não percebia que a bandeira que faltava era minha, do meu estado. E eu falei, mas... Daí, como eu ia fazer um processo, né, eu estava tentando um mestrado e coisa, e o professor Zé Santana, que era um pesquisador, porque foi aí, nessa época, porque eu conheci Eli Camargo, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito com a música, em 73. Eu conheci mestre Pastinha em 73, porque a casa dele em São Paulo era vizinha com a minha, então eles ficavam jogando capoeira. Foi aí que eu, né, fui descobrindo os cantos, os pontos ligados a Umbanda, porque ele era um bandista. Então, essas coisas, parece que eu quero, não quero me envolver, porque tá bem tudo, sabe? Fica tudo de volta de mim, assim. Então, muita história, muita coisa. Daí, em 84, eu tive lá em Olímpia, voltando na história real, e eu descobri que faltava bandeira do Estado do Paraná. E eu fui perguntar pro mestre José Santana, que muita gente sabe de quem que eu estou falando, e ele falou assim, não, porque o Estado do Paraná não tem representante legal. Nossa, aquilo... E eu estava com tudo, eu estava dentro da UEM, trabalhando com danças populares, já tinha feito um nominho, as pessoas já estavam me olhando com carinho, e etc. A diretora de cultura e coisa já eram meus amiguinhos, já me chamava sua, já parava para bater papo comigo, já queria saber quais eram as minhas propostas, tudo. E daí eu falei, pois então é tudo o que eu queria, vou montar um grupo. E foi o que aconteceu. Montei um grupo de teatro de bonecos, primeiro, um teatro grupo de dança, primeiro, né, assim, espontâneo, daí as pessoas vieram, muitas pessoas, e só mulheres. Só mulheres. Eu só tinha mulher. Porque como que em 1984 um homem ia se expor dançando com a Sueli lá, né? Não dava ainda, não tá. E eu tentei por 6 meses, 1 ano, e nada de homem. Eu falei, mas que merda, gente, eu preciso de homem. Dança folclórica não dança sem homem, né? Daí eu envolvi o pessoal da capoeira, porque eu já, né, me envolvi com o pessoal da capoeira, foi aí que apareceu meus homens. E o Grupo Fogança surgiu, de fato, de direito, só em 88. Mas de 84 a 88, ele foi trabalhando. Porque eu montei o projeto, passei para o papel e levei para, então, meu diretor. E eu cheguei para ele e falei, olha, está aqui, eu quero montar esse projeto. Ele abriu e falou assim, o que é isso, folclore? O que você está falando? E mexeu no meu projeto todo. Rabiscou, porque ele já estava de capa verde. Rabiscou meu projeto e eu guardei, eu tenho ele até hoje um dia, então vou publicar isso. Né? E ele era o meu diretor de cultura. Esse pessoal que chegou de São Paulo, que era tão poderoso, né? E me machucou muito. Eu falei, bom, então, você não quer, porque quem me conhece sabe que eu sou de briga. Não quer, deixa comigo. E fui. E eu esperei 25 anos para essa pessoa chegar e falar, eu quero pedir desculpa, porque o maior projeto que nós temos em Maringá, a nível de arte e cultura popular, é o Grupo Fogança, reconhecido. Então, você entendeu como que eu sou? Eu vou esperar. E esse grupo fez um trabalho maravilhoso, porque não fui eu não, foram as pessoas que tiveram comigo. Porque ninguém faz nada sozinho, Raquel. As pessoas tiveram comigo. Foi um grupo que conquistou tudo de fato e de direito. Pessoal que tinha gente que trabalhava comigo 8 horas por dia. Era aluno, sabe? É assim, dedicação mesmo. E nós fizemos um trabalho realmente de pesquisa. Por exemplo, o Grupo Fogança pesquisou uma dança chamada Guerreiros das Alagoas. E nós gravamos, porque a gente fez trabalho de pesquisa, eu agradeço os músicos, né? Eu tive todos os melhores músicos que teve comigo, né? Eles pesquisaram, a gente trabalhou, gravamos tudo. Um dia eu estou lá na UEM, há pouco tempo, há uns 5 anos atrás,
4 ou 5, recebo uma ligação da Secretaria de Estado das Alagoas, nos pedindo as músicas de Guerreiro, porque eles já não tinham mais. É isso que eu falo de cultura, de raiz. Se você não dá valor ao que te mantém em pé, você vai balançar, colega. Não fica, cai mesmo. Então, para nós, foi muito gratificante. O Grupo Fogança foi um trabalho lindo, realizado. Me desculpa, tá chegando gente aqui, bem rapidinho. Já vai, é meu cunhado que acabou de chegar. Então, Raquel, esse trabalho do Fogança me deu tudo o que eu poderia desejar de um projeto. Foi riquíssimo, durou 32 anos, um projeto muito lindo. Viajamos muitos lugares no mundo, arrumei muitos amores, muitos amigos, alguns também não tão amigos, né? Porque eu sou casca dura, eu não sei ser delicada, sabe? Eu não sei, né? E esse projeto foi muito legal. E ele Voltou encerrou. muitas vezes à Olímpia, inclusive. Foi? E 31 voltou anos. muitas vezes à Olímpia. 31 anos nós representamos o estado do Paraná, seriamente. E Tinha foi muito. bandeira. Sim. A gente fomos para o Pirineus, que é o sonho de todo o trabalho folclórico, de todos os países. Porque, por exemplo, nós temos no Brasil entre 12 a 14 grupos que representam a cultura brasileira. Então, Sabor Marajoara, e o Fogança, viu? Por incrível que pareça, aqui de Maringá a gente tem o Fogança. E esses grupos, ele faz uma coletânea de toda a manifestação do povo brasileiro, dos cantos e movimentos. Né? A gente fala dança porque algumas não são danças, são movimentos. Então, esses grupos, o sonho deles é ir para esse Festival Pirineus. Então, o meu grupo tinha 19 anos quando já fomos escolhidos. Então, foi muito, muito importante para nós. E nós fomos nos maiores festivais do mundo, nós tivemos. E sempre ficamos entre os 3 primeiros. Porque eles não valorizam a dança, a pessoa dançando, o figurino, não. Ele valoriza a pesquisa do trabalho, a autenticidade, a identidade desse trabalho. E o Fogança fez muito bonitinho. Então, eu estou falando do Fogança para que a gente não é valorizando o trabalho nosso, não. É para saber que Maringá foi capaz de fazer esse trabalho e que durou tanto tempo e só terminou agora porque eu me aposentei. E eu poderia, né, fomentar esse trabalho dentro da universidade, mas eu não consegui alguém que tivesse interesse, porque para trabalhar a cultura popular brasileira, você tem que se dedicar 24 horas por dia. Você tem que conhecer quais são as manifestações do Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Você tem que ouvir um ritmo e falar, isso é boi, isso é maracatu, isso é o chachado. Né? Então, você tem que entender, e eu não consegui essa pessoa. E também que quisesse. E algumas pessoas que eram, inclusive, com habilidade, com capacidade, Sueli, a gente, né, como é que eu vou entrar depois de você? Eu falo, mas o que tem, né? Mas não, né, não consegui. Tentei muitas vezes, eu tenho 2 filhas que participaram desse projeto, nem elas eu consegui fazer com que ela falou, não vou, mãe, eu jamais vou concorrer com você, nós não vamos fazer. Não é. As pessoas dizem que eu sou meia feiticeira, que eu sou meia bruxa, eu acho que eu sou mesmo. Né? No fundo, sou negra, né? No fundo, eu sou meia feiticeira mesmo. E agora que a gente terminou Fogança, há uns 10 anos atrás, eu falei, eu vou terminar minha passagem pela universidade. E nesse período todo eu fiquei quietinha, não mexi. Mentira, eu ajudei, a Laura sabe disso, o Flor também, eu ajudei a criar a lei Anissete Mate hoje, mas era de incentivo à cultura. Inclusive, o primeiro grupo a receber foi o Grupo Fogança. A gente conseguiu, porque não era um município, porque a prefeitura não deu nada, não era isso. Mas com
você recebendo isso, você conseguia algumas verbas. E eu consegui. Então, foi o primeiro grupo, o primeiro projeto a receber, a ser contemplado com a lei antiga de incentivo à cultura. Hoje, Iniciativa Mate foi o Grupo Fogança. E também, como é que chama a lei nacional? Rouanet? Fugiu. A Rouanet, também o Grupo Fogança em Maringá. Acho que você sabe disso também, né? Foi quando a gente foi para a França. Porque eu levei 28 pessoas e eu não tinha um centavo. E eu levei 28 pessoas, a universidade também não tinha verba, até hoje a diretora de cultura eu nunca tem dinheiro para nada. Se a gente quisesse ter dinheiro, a gente dava curso e aquela coisa. Então, são coisas que a gente vai levar. E quando eu percebi que eu teria que deixar a universidade, que, né, 65 anos, eu teria que deixar, eu comecei a fazer um movimento na minha arte de teatro e bonecos. Criei um projeto que chama Núcleo Teatro e Bonecos, que está ativo lá dentro. Eu espero que eles dê força, que deixei na mão do Pedro, para que ele estimule e faça isso, né? E levei o pau de fita lá para trabalhar e dar curso. Quando eu falo pau de fita, é o Leonil, viu, gente? Levei o Lara para dar curso, não sem ganhar nada, cara e coragem e vontade, né? Mas a gente tem o privilégio de ter trabalhado muito e ter conseguido alguma coisa, e hoje a gente, né, somos independentes, dá para sobreviver. E eu comecei já a preparar a minha volta para a minha cidade. É como se eu estivesse fora e está voltando. Está difícil. Porque você se acomoda com algumas coisas, né? E tá difícil. E as pessoas também, né? Você já não é mais conhecida, né? Você já não tem mais um metro de cabelo como eu tinha, né? Aquela vontade de trabalhar. Mas eu comecei a preparar e agora a gente está dedicando ao teatro de bonecos. Estamos deixando o artesanato pela vida, pela idade. Não gosto de dizer isso, mas a gente está deixando o artesanato, dando oportunidade para outros, né, tomarem a dianteira e levar. Essa briga do artesanato dentro do município é uma briga séria, porque o município tomou conta e quando ela toma conta, ela esmaga. É que nem você, uma formiga, você pisa e achata. Então, é um trabalho muito grande. O artesanato perdeu também a sua força, né? Porque tinha uma entidade forte, depois nós temos 12 que não resolve nada. Então, é outro trabalho muito grande e a gente vai focar só no teatro de bonecos. Porque foi aqui que nós começamos, foi com ele e a gente quer continuar. Eu acho que eu contei tudo, não contei? Eu acho que sim. Se alguém quiser aí fazer alguma pergunta, o nosso tempo dessa live está acabando. Temos aí 7 minutos. Jura que eu falei tudo isso? Não, caiu a luz. Teve uma quedinha, né? Caiu a luz. Mas, gente, eu não falei quase nada. Você precisa ver as Pois histórias é. que eu tenho para contar. É A histórias assim. Tati, A Tati. Adora a minha Tati- Tatinha? Tatiane, a Violeta Vermelha, ela tá pedindo sua bênção. Tia Su, sua bênção. A Sim, senhora, sim. a Axé pra senhora ti, pode amiga. contar um pouco sobre sua trajetória com o fandango? Oh. Olha, o fandango foi minha primeira pesquisa dentro da universidade. Porque a gente fala pesquisa, porque eu já tinha acesso ao fandango em 73. Em 73 eu já cantava Marinheiro me leva, quero ver a Sucena. Mas em 73 fiz uma pesquisa mesmo. Eu saí daqui, fui, andei tudo, tive com todos os mestres fandangueiros em 84 e fiz um trabalho muito bonito com fandango e arrumei uma briga danada com fandangueiros também. Porque é o seguinte, o fandango ficou na música, ela conseguiu se estruturar e foi na música. Só que a dança, o fandango a nível de dança,
ela também sofreu o processo, porque as igrejas evangélicas chegou no nosso litoral. Antonina, Morretes, Guaraqueçaba, essa aqui, tudo. E chegou na Ilha do Valadares, porque a gente fala de tudo, mas o Ilha do Valadares era muito forte, porque os músicos eram fortes. E daí começou a recrutar as pessoas, né? E as pessoas deixaram de dançar o fandango. Isso já na década de 70, na década de 60, quando a igreja evangélica vieram, e elas foram fazendo esse trabalho. Bom, vou resumir bem, porque acho que eu só tenho 2, 3 minutos. O fandango, eu soltei uma bomba que quase matei todo mundo, que eu digo que o fandango sobreviveu, dança, porque o meu interesse era a dança. O fandango sobreviveu, dança, por causa dos prostíbulos de Paranaguá. Porque você vai estudando, vai pesquisando, fala com um, fala com o outro, e chora, e fica lá, passa um mês, 15 dias, vai para casa, volta de novo, e vê as músicas, e procura lá, e procura cá. E daí você chega a uma conclusão, porque ninguém vai dizer isso para você. Mas o fandango conseguiu sobreviver por causa dos prostíbulos. Porque os homens iam tocar, os navios chegavam. Um homem que ficou, os homens que ficaram 2, 3 meses no navio, quando ele chega em terra, ele vai fazer o quê? Procurar a igreja? Um ou outro. Não estou dizendo que não vão. Então, tome as suas decisões aí, seus pensamentos. E lá se tocava o fandango. E elas dançavam o fandango, junto com os homens. Mas, como no prostíbulo, sempre o homem é o machista. Então, as mulheres não chacoalhavam, as mulheres não dançavam, lá nas suas casas. Nos prostíbulos, sim. E eu tive esse prazer de conhecer em Antonina uma linda senhora, com 82 anos, lindinha que nem eu, rochuchudinha, que ela foi me contar essa história e ela falou, olha, eu dancei muito fandango. Hoje, dentro do quarto dela, fechadinha, ela me contou e ela me mostrou as coreografias que eu reproduzi e levei prêmios por isso, né? Eu, não, o grupo. E foi nesse sentido, Tati. Foi uma experiência muito grande. Em 88, 89, eu ainda estava pesquisando. Você vê quanto tempo eu levei, porque era meu estado, era minha cultura, o que mais nós temos de importante? A nossa bala de banana, a nossa pinguinha de banana, o nosso fandango, a nossa rabeca. Então, são coisas extremamente, os nossos tamancos. Eu fui buscar a identidade desses tamancos, os cantos, e levei para o mundo. Não se preocupa não que eu levei para o mundo. Todo mundo hoje canta, né? Meu amor, fala baixinho, meu amor, fala baixinho, que as paredes têm ouvido e têm ouvido, os amor mais encoberto. Falando em amor, dona Raquel, eu fiquei muito feliz que a senhora tem uma história comigo, né? A senhora lembra disso ou não? Lembra, dona Raquel? Eu não acredito no amor. Amor não existe, lembrou? E eu falei, você vai conhecer o amor, você vai ver que coisa mais linda que é o amor. Conheceu, não conheceu, minha linda? Lembra disso? Tá? E lembra também que Raquel e Rachel, fui eu também que perguntei para você, e você assumiu a Rachel? Você lembra disso ou não? Em frente ao teatro, eu te perguntei se você era Raquel ou Rachel. Daí você falou, não, eu sou Raquel. Eu falei, mas não é com CH? Porque desde então sua vida também mudou. Por isso que eu sou feiticeira, viu? As pessoas dizem isso. Mas é verdade. Tá, te respondi o que você queria. Tá me chamando de Raquel? E daí eu brinco com você, Raquel ou Rachel. Né? Mas você é Rachel, tá bom? Não mude, fique Rachel sempre. Tá bom? De verdade. E tá amando muito, não tá não? Demais. Então, porque ela falou pra mim, gente, eu tô falando aqui ao vivo. Ela falou pra mim que o amor não existe, ela não acreditava. Eu falei, pois você vai amar muito e ser muito feliz. Olha aí, tá vendo? Obrigada por você dizer isso pra mim. E nós estávamos brigando nesse dia, hein? Não era amizadinha que nem agora, não. Nós estávamos em quase lados opostos, né? Tá bom, Raquel? O amor é lindo. Eu espero. Eu posso esperar 20 anos ou 25. Mas eu falo, tá bom?
Tem que E você vai falar ser mesmo, eu muito sou bem. desse time também. Eu sou desse time. Eu acho que eu respondi mais alguma coisa, meu amor. Eu acho que é isso. Se tiver mais alguma coisa que você queira falar, inclusive a gente não precisa se prender no tempo, a gente pode começar outra live, se for o caso, mas se você tiver Como eu nunca afim. tive, como eu nunca tive oportunidade de poder falar sobre isso, é muito importante as pessoas saberem o que é ser negro. Eu sou negra. E como eu sou uma negra, porque existe vários tons de negros. E as pessoas, é muito difícil para mim, porque o que se acham branco não me consideram branca. E os negros me rejeitam porque eu tenho cabelo, né? Então, eu fiquei entre duas. Eu estou numa linha muito, muito pequena. E então, ser negro no nosso país é ser 70% da população, gente. A cultura negra é tão importante, tão rica no nosso país, que não dá para se negar. E um dos maiores orgulhos que eu tenho é da minha negritude, certo? E de poder ter uma mulher branca de olhos claros e cabelo louro, pentear meu cabelo e falar: filha, você é linda porque você é negra. Você é importante, você é negra. Então eu fui ensinada da minha força pela minha negritude. E tem fator religioso, né? E ser criada numa família onde tem católico e tem Congregação Cristã do Brasil e tem católico apostólico romano e a negritude me chamando para que eu vá para minhas origens é muito importante. Nunca neguei nenhuma delas. Tanto canto meus hinos, porque tem dia que eu amanheço cantando meus hinos. Tem dia que eu amanheço cantando meus pontos. Tem dia que eu amanheço louvando, né? Então, é muito importante o fator religioso, Raquel. Muito importante o fator religioso em nossas vidas. Você não precisa ser carola, mas você ter a sua identidade que se aproxima com as forças divinas é muito importante, tá bom? Então, eu quero que as pessoas entendam que ser negro não é tom de pele, é a sua necessidade de identidade, certo? E você se negar é o pior crime que se possa fazer. Dentro da arte, dentro da cultura, dentro do cotidiano, dentro de sua vida. E um artista que se nega, Vai acabar. ele não consegue ser. Amor, amei.